O tarifaço de Trump. O rock está em um estado claro de desespero. Olá, pessoal. O tema de hoje tem que ser o Liberation Day. A notícia do Trump impor tarifas para o mundo inteiro. E eu tenho falado bastante desse assunto em diversos podcasts e tal, explicando. E eu acho que a primeira parte importante é a lógica inicial. Por que tá tão pra baixo? Por que tá tão pra baixo? Por causa do tarifaço. Porque o que o Trump tá fazendo agora, neste exato momento, ele tá dando um hard reset na economia global. É isso. Sabe aquele papo do Fórum Econômico Mundial, da nova ordem econômica, do Great Reset? O Trump tá fazendo esse Great Reset. Não é exatamente o que o Fórum Econômico queria. Basicamente isso. Então, vamos ver ele falando aqui. O argumento do que o Trump apresentou. E ele vira e fala assim, ó. E são bons argumentos, por incrível que pareça. Inclusive, o André, do Manual da Economia, eu acho que ele tá produzindo um vídeo sobre. Ele fez uma thread explicando isso daqui, com argumentos econômicos, e eu concordo com absolutamente todos os que ele deu. Só que a questão pro Trump não é necessariamente econômica. É uma questão geopolítica. O Trump tá dando cabo na globalização. Não só o Trump tá dando cabo na globalização, como o Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, ele canetou isso. Ele concorda. Ele falou com todas as letras. A globalização está acabando. São tarifas recíprocas. Ou seja, nós, nos Estados Unidos, vamos impor tarifas aos países que impõem tarifas a nós, ou que têm barreiras comerciais. Acabou a mamata. Porque, cara, pensa o seguinte, era um excelente negócio você vender para os Estados Unidos. Porque eles pagavam muito caro, eles pagavam muito pouco pelos seus produtos. Eles compravam seus produtos e você não precisava comprar nada deles. Basicamente isso. Essa é a ordem neoliberal. Você cria um monte de barreira protecionista, eles compram os seus produtos, os americanos compravam seus produtos baratos e você não comprava nada. Porque era inviável, porque o custo de você importar algo era muito alto por causa das barreiras protecionistas. Medidas protecionistas. A Europa não compra carros americanos, mas os Estados Unidos compram carros europeus. E isso vale basicamente para todos os tipos de produtos do mundo que são produzidos hoje. Colocadas na sua economia para proteger a sua indústria. E a história toda começa com a apresentação do Trump com aquele quadro de todos os países do mundo, e ali naquele quadro ele vai apontando e vai mostrando, olha, aqui tal país tem tantos % de tarifas ou de medidas protecionistas aos produtos americanos. Por isso, nós iremos impor também tarifas ou medidas protecionistas ou... Cara, isso é o fim da globalização, isso é o fim da ordem liberal. Neoliberal. Modelo neoliberal de economia. Acabou. Acabou a ideia de, não, vamos abrir os mercados, vamos colocar todo mundo pra negociar. Acabou, porque os Estados Unidos estava sendo o grande gordão paga-lanche do rolê. É isso. A América era o grande pagador de lanche. É isso. Agora a América não é mais. Uma taxa, um imposto aos produtos que vêm daquele país. E aí começa o problema da medida do Trump. A gente já sabe hoje que a conta não foi levantada, não foi feita em cima da taxa que esses países têm de medidas protecionistas. Mas sim, eles pegaram todo o déficit comercial que existe entre os Estados Unidos e um país. Então, por exemplo, os Estados Unidos e a China. Qual é o déficit comercial e quanto que os Estados Unidos importam da China? O déficit comercial brasileiro é muito baixo. A gente basicamente compra e vende algo muito similar. Não, os Estados Unidos têm superávit com a gente. A gente compra mais dos americanos que a gente vende. Então por isso que a gente saiu barato pra gente. Por isso que a nossa taxa a nossa tarifa é de 10%. Eles pegaram esses dois números, dividiram um pelo outro e chegaram a um valor, aí eles dividem por 2 e falam, esse é o valor que nós vamos implementar de tarifa contra a China, ou contra todos os outros países do mundo. E qual o problema disso? O ponto é que essa conta, ela não representa o quanto de medidas protecionistas cada um desses países tem. Isso não acontece.
Essa não é a conta para calcular isso. Essa conta só mostra o déficit que os Estados Unidos têm comercialmente com cada país. Qual é a diferença? Numa situação de comércio normal, às vezes você vai ter déficits com um país, ou seja, você vai vender menos do que você compra daquele país, porque Os Estados Unidos querem encerrar justamente isso. aquele país tem alguma coisa muito especial que você não tem. Não necessariamente encerrar. O seguinte, essa estratégia do Trump tá bem óbvia pra quem acompanha. Quem acompanha ele, mais ou menos. Pelo amor de Deus, você acha que eu li o livro de negociação do Trump? Não tô nem aí. O que acontece? O Trump, ele socou uma taxa absurda e tá esperando que os países entrem em contato para negociar. 50 países já entraram em contato com os Estados Unidos para negociar taxas. Tipo, basicamente, zerar taxas de importação e exportação. É isso. Então, naturalmente, vai existir um déficit. O ponto é se o déficit foi criado por alguma barreira artificial. O governo criando um imposto, uma taxação contra os produtos dos Estados Unidos. E como a conta foi feita e apresentada, isso não é uma análise, não é uma interpretação minha, isso foi apresentado para o mundo. Ele vai negociar com a União Europeia, com seus principais aliados, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, México. Vai ter uma escala de países ali que vão ficar na meio... Aquela divisão que a gente viu no vídeo do Novos Clássicos, que ele estava reagindo ao outro vídeo, é mais ou menos o que está rolando. Os Estados Unidos terão vassalos, haverão países neutros, que os Estados Unidos vai negociar, o Brasil provavelmente vai estar aí, e inimigos, China, Irã, esses países, esses serão inimigos, e os Estados Unidos vai tentar foder com eles. Os vassalos vão dividir os custos de proteção, beleza? Então, tipo, eles querem dividir os custos de proteção. Agora, o custo de manutenção das linhas de comércio globais agora vão ser divididas, porque até então, por 50 anos, os Estados Unidos bancaram a proteção do comércio global. Não mais. A conta mostra que ela não é sobre as tarifas que existem, ela é sobre o déficit. E, como acabei de explicar, o déficit comercial ele não é criado somente pela existência de tarifas. Numa economia global distorcida ou desequilibrada, artificialmente, sim, existem medidas protecionistas. Mas as relações comerciais podem ser positivas ou negativas, deficitárias ou superavitárias, dependendo do que se troca. Por exemplo, os Estados Unidos não vão conseguir produzir a quantidade de banana necessário para o país inteiro consumir. Então ele vai acabar comprando bananas de algum país que é um grande produtor de bananas. Um aliado. Ele vai comprar um aliado e é isso. E vão tentar chegar num acordo bom que fique bom para a América. E bom também um pouquinho para quem eles estão comprando. E se não existir nenhuma tarifa, e digamos o país é muito pobre, e ele só produz bananas, ou ele produz muito bem bananas, ou as bananas desse país são muito baratas, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai acabar tendo um déficit comercial. Ou seja, ele vai comprar mais coisas desse país do que ele vai vender. E vai aniquilar o país pobre. É isso. É isso. Basicamente, essa mudança de liberalismo, de neoliberalismo para esse modelo do Trump vai fechar uma porta. É a lei do mais forte. Fechou a porta. Irmão, o Brasil poderia ter se desenvolvido. Realmente, cara, é muito triste isso, mas o Brasil podia ter se desenvolvido durante a era neoliberal. Ele poderia. A gente jogou fora uma oportunidade. Por quê? Porque no momento em que o Brasil estava pensando uma Constituição, lembra? 88! De 86 até 88, houve um processo de uma Assembleia Constituinte. Reagan já tinha estreado esse modelo neoliberal, já estava rodando o mundo, já estava mudando essa mentalidade para abraçar o neoliberalismo, o comércio, o que aconteceu? O que o Brasil fez em 88? Que tipo de documento constitucional saiu das mãos dos nossos queridos parlamentares? Uma Carta Magna social-democrata em um mundo neoliberal. É tipo uma Constituição torta em um período que não deveria ter saído. A gente deveria ter tido uma Constituição neoliberal em 1988 e hoje o Brasil estaria muito bem, obrigado, acredito eu.
Ai, cara, pessoalmente, eu acredito que vai ser essa grande piada histórica. O que que tá na cabeça dos nossos políticos da direita, de direita? O que que tá na cabeça deles? E agora os de esquerda também, aparentemente. O que que tá? Vai. O que que tá na cabeça deles? Hã? Neoliberalismo. Quando você pergunta para um político de direita, qual que é a sua posição econômica? O que que você acha que... Ah, o Estado tem que ser eficiente, empreendedorismo, negócios. Então, cara, quando se fala de economia para um político brasileiro, ele defende o modelo neoliberal. É, Então, se a gente tiver uma nova Constituição, em um mundo que está virando a chave, se tornando protecionista, isolacionista e nacionalista, a gente vai ter uma Constituição neoliberal. A gente vai ser a gente vai ser a freira do puteiro. De novo. De novo. Nós seremos a freira no puteiro de novo. A gente vai jogar de novo um monte de fora por 40 anos. Aí, tipo, em vez de termos, sei lá, não, agora realmente, social-democrata não serve pra bosta. Essa Constituição de 88 não serve pra nada. Não serve pra nada. A gente precisa de uma Constituição agora que pariu. Intervencionista. Protecionista. E nacionalista. Cara, que merda, né? É porque o mundo tá virando a chave. Que bosta. A gente tem que. Infelizmente, a gente vai ter que acompanhar o mundo, porque o mundo inteiro está se fechando. Existem argumentos econômicos do porquê uma Constituição neoliberal no Brasil hoje, nós agora importarmos e aplicarmos o modelo liberal na nossa economia, vai ser muito bom em um mundo protecionista. É, pode ser, mas nem tudo é economia. A questão é que nem tudo é economia nessa altura do campeonato. O mundo está ficando perigoso. O mundo está ficando bem perigoso. Então, tá entendendo? Eu acho que abrir a nossa economia, deixar todo mundo entrar aqui, não é a melhor das ideias. O mundo está se rearmando. Beleza? É isso que tá acontecendo. O mundo está se rearmando. A gente tá numa corrida armamentista. A Irrande da Silva tipou R$10. A embaixada da China está pregando o valor do livre mercado para os Estados Unidos. Trump fez chover no deserto. É isso, irmão. Virou loucura. O mundo que a gente vive agora é esse. Não faz sentido. Olha, embaixada chinesa nos Estados Unidos. Reagan versus tarifas, 1987. O discurso de 87 agora é relevante 25. You see, at first, when someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. What eventually occurs is, first, homegrown industries start relying on government protection in the form of high tariffs. They stop competing and stop making the innovative management and technological changes they need to succeed in world markets. And then, while all this is going on, something even worse occurs. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. The result is more and more tariffs, higher and higher trade barriers, and less competition. So soon, because of the prices made artificially high by tariffs that subsidize inefficiency and poor management, people stop buying. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. The memory of all this occurring back in the 30s made me determined when I came to Washington to spare the American people the protectionist legislation that destroys prosperity. Now, it hasn't always been easy. There are those in the Congress, just as there were back in the 30s, who want to go for the quick political advantage, who risk America's prosperity for the sake of a short-term appeal to some special interest group. Concordo, ele tá certo. Tudo que ele falou que tá certo. Só que o mundo mudou. Beleza? É isso. As coisas viraram. Inclusive, o Trump vai bancar essa porque esse caos já era esperado. Eu li aquele artigo do idealizador dessa mudança na forma em que se faz negócios no mundo. É esperado uma grande crise, é esperado caos no mercado financeiro. Só que, como eu posso dizer? Ele anunciou na campanha, certo? A gente perdeu a chance de fazer o resto da América do Sul ser nossos vassalos como os Estados Unidos vai fazer com o resto do mundo. Perdemos. O Reagan foi
a Marinha Americana. Hoje em dia, a China faz 3 navios pelo preço que os Estados Unidos faz um, por causa do baixo investimento estatal e corrupção nas indústrias privadas americanas. São coisas como essa que estão tentando resolver. Também. Então, no fim do dia, a ideia é a seguinte: transicionar de uma economia falsa para uma economia real. O que isso significa? Assassinar o capitalismo financeiro e valorizar o capitalismo industrial. É isso. É literalmente isso. Especulação, mercado financeiro, foda o portfólio. Em poucas palavras é isso. Tanto que o ministro da Fazenda americano falou algo mais ou menos nesse sentido alguns dias atrás. Aqui pro Tucker Carlson, inclusive. Aqui. What I do know that the old system wasn't working. I think that's right. And if you look at a system that's not working, you got to be brave to change it. So what wasn't working? Would it have been really fun for me to come in and just keep issuing a lot of debt? And it's almost like a bodybuilder is taking steroids. Outside looks great. You're muscular. Inside, you're killing your vital organs. Yeah. That's what was going on here. But it would have been easy to keep pumping up the economy, borrowing a lot of money, creating a lot of government jobs. There was no controversy when we're doing all that. But you were going to end up in a calamity. What I do know. O que eu falo no famigerado vídeo da geração Z? Eu dedico um capítulo inteiro a falar de economia financeira, capitalismo financeiro, porque é um desastre, sabe? É uma economia falsa, uma economia totalmente artificial, sabe? Problemas, artificialidades em cima de artificialidades, é nego investindo, nego alocando o dinheiro, em vez de alocar na produção, sabe? Diretamente na produção, tá ligado? No chão de fábrica, investir em insumos, em indústrias, em negócios, não. O nego aloca dinheiro em Swifts e o cara do Swift, que vai estar linkado com o índice do Irã, que está linkado ao índice da Arábia Saudita, que está correlacionado ao valor do franco suíço. É um caos. É um monte de nada. No fim do dia é dinheiro falso alocado em ativos falsos, sustentados em cima de uma economia falsa. É absolutamente nada empilhado em cima de nada. Exato. Cara, tem um tweet falso. Hoje foi divulgado um tweet falso que tipo, aumentou o valor da bolsa em, se eu não me engano, um valor baseado em um tweet falso, em alguns minutos. A Bolsa de Valores americana gerou um valor similar a um ano inteiro em 1983, alguma coisa assim. Minutos. Valor foi gerado? Como que 2,6 trilhões da economia americana desapareceram na sexta-feira passada, no anúncio? Como assim? Tá entendendo? Essa merda não existe. Esse sistema é absolutamente insustentável. O que o Trump quer fazer é jogar essa merda fora, seu portfólio e, sabe, agora o valor estará atrelado à produção. Voltamos uma ideia de economia do início do século XX. É isso. Cara, tem muita gente fazendo... tipo, o bom de meme... O bom é que o meme ele acaba resumindo toda uma ideia. Em poucas palavras. Cadê aqui? Aqui. Dinheiro que eu nunca vou ver, dinheiro que eu nunca vou fazer, pessoas mais ricas do que eu. Tá entendendo? É isso, ninguém liga. Vambora! Eu quero ver sangue, irmão.
Tá entendendo? É isso. Basicamente é isso que está acontecendo. Estamos vendo um hard reset. Como não é visto há muito tempo. Tipo, mano. I'm ruined. I have nothing left except Israel. Israel just asked for another $10 billion, sir. Tell him it's on the way. Para esse país. E tem uma série de exemplos como esse no mundo todo. Porque não são todos os países do mundo que têm altas tarifas ou que criaram um sistema comercial artificial manipulado. Eu tenho dito por aí, né, repetidas vezes, que a economia global ela está distorcida e desequilibrada. Ela está sustentada em bilhões e bilhões e bilhões de mentira. Torneiro Mineiro intipou R$ 10. O problema do isolacionismo no Brasil e te faremos da pior maneira possível. Ao invés de montarmos uma Volks ou uma Saab, teremos uma nova Gurgel e Tequits catendas novamente no mercado. Cara, sempre tem que lembrar que o Brasil... Que pariu, né, cara? Você sempre espera o pior daqui. Essa é a realidade. Você sempre vai esperar que a elite Zuka vai roubar tudo que for possível e imaginável. Sabe? Que as piores ideias serão implementadas aqui. Os americanos estão discutindo substituição de importações. O meu lado ideológico quer ver o mundo sangrar. O meu lado economista racional, ele tá numa jaula, eu estou ignorando ele. Porque ele está aos berros, ele tá berrando mais, ele tá mais desesperado do que o Rock está aqui. Beleza? Porque de fato, verdade seja dita, o plano do Trump é uma esquizofrenia do caralho. A chance de dar certo é minúscula. Mas eu quero ver o pau torar. Existem movimentos artificiais, principalmente por países que são As minhas emoções não ligam para a realidade. persistentes superavitários. Me refiro à China, Alemanha, Coreia do Sul, Japão, esses países, para serem persistentemente, continuamente superavitários, ou seja, continuamente vendendo mais para o resto do mundo e tendo superávit do que comprando dos outros, é porque tem alguma coisa errada. O Ska Grande, eu estou disposto a correr, mas eu não tenho nada a ver com isso. Nem os americanos têm. Tipo, o que eles vão fazer? Midterms, é isso? Porque o partido republicano tá embarcado. O Trump tem maioria no Congresso e no Senado. Vai acontecer. Tá acontecendo. E ele vai bancar essa porra. Porque ele não vai se reeleger. Beleza? O Trump não pode se reeleger. É porque O que pode acontecer ano que vem... Assim, aqui tem eu não sei se o Rock vai falar disso. Inclusive, a gente não tá deixando o Rock falar, né? O Trump tem uma carta na manga que já tá sendo aventada há alguns dias. As coisas vão piorar. Muito. Muito. Só que o Trump tem uma carta na manga que se chama cancelar a cobrança do imposto de renda. O presidente americano tem esse poder. Ele tem esse poder. Então o que vai acontecer? O imposto de renda na América surgiu na Primeira Guerra Mundial, um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, eu acho. Ou antes, não lembro. Foi pouco depois da criação do Banco Central deles. Isso é o absolute carta na manga, porque é o seguinte, ela vai ser utilizada agora? Não. Não vai ser utilizada agora. Ela vai ser utilizada quando a economia americana estiver no buraco. Porque é o seguinte, no momento que estamos vivendo agora, hoje, 8 de abril, a população americana está bancando essa política. Sim, eles estão bancando essa política. O que vai acontecer? O custo de vida americano vai subir? Vai. Óbvio que vai, cara. Vai pra cá. Mas, se o Trump a hora que a economia estiver aqui, ó, no buraco, inflação alta, porque a inflação vai subir, inclusive, a inflação vai subir, o custo de vida vai subir, a popularidade do Trump vai despencar, midterm está chegando. Aí ele vai sacar a carta do não paga mais imposto de renda. O tanto que a população americana vai ficar feliz com isso
Porque ele vai saber que no final do ano vai sobrar um dinheiro. Um dinheiro que ele não vai mais dar pro Estado americano. Porque outra, a ideia é muito clara. A ideia é muito clara. Aumenta-se as tarifas, diminui o imposto dentro da América. Ah, o custo de vida vai subir. Vai, mas daí a ideia, não sei se vai funcionar, eu acho que não vai, é que abaixa o imposto na América, acaba com o imposto de renda e meio que fica elas por elas, sabe? A ideia do Trump é muito clara, é privilegiar de alguma forma a classe média e os pobres americanos aos custos dos mais ricos, porque você arruinar o mercado financeiro é rico e boomer, ou seja, ótimo. Eu faço esse acordo. E claramente existe algo artificial, senão não seria tão persistente e dado o tamanho dessas economias. Não são economias pobres, são economias ricas, são países gigantescos, no caso da A inflação vai pro caralho. China. Então, nessas situações específicas, existem distorções artificiais, como formas de protecionismo. Não necessariamente elas precisam existir por tarifas, mas elas existem por outras coisas. Por exemplo, uma manipulação da moeda, uma desvalorização do câmbio feita pelo país. Isso favorece os produtos internos do país para serem vendidos para fora, porque eles ficam mais baratos, moeda desvalorizada. É isso que o Trump quer fazer. Ele quer desvalorizar o dólar. Pra poder vender. Ele quer desvalorizar. Porque o dólar tá super valorizado por ser a moeda do mundo. Isso favorece os produtos internos do país para serem vendidos para fora, porque eles ficam mais baratos, moeda desvalorizada. O que pode dar errado? Tudo. Tudo pode dar errado. Porque é o seguinte, ou você tem a moeda que é a reserva monetária do mundo, ou você tem uma balança comercial equilibrada. É um é outro. É um é outro. É um é outro. O que o Trump quer é ter os dois. Como ele quer fazer... Qual que é a ideia para fazer ele ter os dois? Ele vai tarifar o mundo inteiro e vai dividir os custos da proteção do comércio global entre seus aliados. Vai funcionar? Eu não sei. Mas eu tô dentro. Eu apoio. Eu aqui de chique-chique, apoio. Seu produto. Alan, o que me entristece profundamente é estarmos totalmente fora de qualquer uma dessas discussões. Eu duvido que em Brasília alguém esteja discutindo uma vírgula sequer do fim da hora liberal. Irmão. Cara, o que está sendo discutido em Brasília é benefício. O que está sendo discutido em Brasília agora é benefício, irmão. É isso, tipo, nada. O governo Lula... eu sei que vocês odeiam o governo Lula. Eu também odeio. Mas uma verdade amarga que eu vou jogar pra vocês é: o Lula não governa. O Lula não governa. O governo Lula está travado há 3 anos. Ele simplesmente não tem como governar. Não tem orçamento, não tem como emenda. Ele não faz nada. Tudo que o Centrão exige, ele oferece. O Lula é o Biden. Ele é um animal. O máximo que ele conseguiu criar é imposto, aumentar a taxação para tentar salvar a dívida do Estado, que vai explodir. É isso. Cria imposto, dá o pé de meia pro Bobson e libera o FGTS. É isso que eu gosto. Sério, de fato, concreto, que o Lula fez até agora é pé de meia. Meu. Valeu, Dedê. Quer dizer, se der certo, eu vou finalmente poder comprar miniaturas de Warhammer 40k sem vender o rim? Não. Porque a balança comercial brasileira é equilibrada com os Estados Unidos. Eles compram mais da gente que a gente vende pra eles. Então, absolutamente nada vai mudar aqui. Eu vou finalmente poder comprar miniaturas de Warhammer. É isso. Infelizmente, 40k sem vender um rim? Infelizmente, absolutamente nada vai mudar. Fica mais barato, ele vai conseguir vender mais. Se você mantém a moeda desvalorizada o tempo inteiro, sempre os seus produtos vão ter uma vantagem maior em relação aos produtos de outros países. E aí a China faz isso. Isso seria equivalente a uma medida protecionista, uma medida artificial. Mas vários outros países não fazem. E vou citar aqui 2 que estavam na lista do Trump: Lesoto e Botsuana, na África. A Rock, para, né, porra? Pelo amor. São países que têm... são deficitários, né? A economia americana é deficitária com eles, tem déficits comerciais, porque eles vendem muito mais para os Estados Unidos do que eles compram. Mas se você olhar Lesoto, por exemplo, é um país que a renda média é de $5 por dia. É um país extremamente pobre. Ele não tem dinheiro para comprar nada dos Estados Unidos.
ema, cada um com seus problemas. Basicamente isso que o Trump tá falando. Mas ele tem muitos diamantes. E os americanos querem diamante. Valeu, geladeira! Geladeira tipo R$10. Pardo, e se a gente fizer um pacto de livre comércio com o Paraguai? Transfere a indústria toda pra lá e depois invade e torna um puppet state. Não fala de invasão, não, porque a gente tá chegando na era das invasões de volta. A gente tá voltando. Cara, uma análise burra. O Torneiro mandou um donate ali. Mas uma análise burra que tá sendo feita sobre o Trump é a seguinte: ele é um expansionista. Não. Ah, ele é expansionista porque ele quer conquistar o Canadá e a Groenlândia. Não, isso não é ser expansionista. O Trump, muito pelo contrário, o Trump quer abandonar o mundo à sua própria sorte, proteger os seus aliados, se os seus aliados pagarem por isso, e controlar zonas muito estratégicas. É isso que ele quer. Ele quer a Groenlândia porque é estratégico. É isso, eu quero a Groenlândia. Ele tá voltando. Ele tá olhando pra dentro. Ele tá cagando pra essa. Ele só quer se proteger. É outro rolê. Bom, cadê isso, cara? Todinho. Pera, tá. Não apareceu mais. Deixa eu mandar do outro. Valeu, Torneiro. Torneiro Mineiro intipou R$10. O painho disse que vai tancar os Estados Unidos e a China. Minha esposa me mandou a postagem da Choquei agora. Não temos munição para 5 horas de guerra. Quem dirá cafice para aguentar essa velho. Velho, pelo amor de Deus, cara. O painho tem que calar a boca e falar, ó, irmão, over. O Brasil não se desenvolveu quando podia. Agora é cada cachorro que lamba sua caceta e vamos embora. Pelo amor de Deus. Todinho tipou R$10. Eu quero o fim da civilização ocidental e o fim do neoliberalismo. Eu quero que o mundo pegue fogo. Eu quero que tudo vá pelos ares. Eu. E os americanos não têm uma capacidade de produzir todos os diamantes que eles querem, não pelo preço que eles almejam. É mais barato comprar de Lesoto, é mais barato de comprar de Botsuana. Então os Estados Unidos vai comprar e vai ter um déficit com esses países. E não existe manipulação alguma. Só existe os americanos querendo comprar uma coisa que eles não têm de um país que sequer pode comprar muitas outras coisas deles. Ou seja, quando o Trump impôs tarifas para o mundo inteiro... O que é o Botsuoto e o Lesoto vão fazer? O Botsuana e o Lesoto vão fazer? Mr. Trump, please, don't tariff us. We gonna to down the tariffs. É isso que eles vão fazer. Aí o Mr. Trump, ok, I love you country. Tipo, pronto. Aí beleza, eles vão chegar no acordo e derruba as tarifas e o Lesoto e a Botsuana entra pra debaixo do guarda-chuva. Mr. Trump. Ele não calculou aquele número que é apresentado, e isso talvez deixou muitas pessoas... O país Lesoto não tem GDP pra comprar um Tesla. Pessoas, diríamos assim, perdidas, né? Ou no mínimo falando, bom, mas se ele tá dizendo que o Brasil impõe 10% ou 20%, pô, é justo que ele imponha 10% ou 20%. Se ele está dizendo que a China impõe 50%, 60%, ele vai ter que impor também. Por que os Estados Unidos vão aceitar que os outros pratiquem esse tipo de regra e eles não podem praticar a mesma regra? Isso não é verdade. Aquela fórmula não mostra que os países estão colocando tarifas. Isso não quer dizer que não existam países que imponham tarifas aos Estados Unidos. Isso quer dizer que a fórmula ela trata de uma outra coisa completamente diferente. Isso, no artigo do cara que idealizou essa mudança na economia, eles consideram, sim, os vantagens comparativas. Vantagens comparativas impossíveis de serem suplantadas pela indústria americana. Por exemplo, a produção de tecidos. Bangladesh é infinitamente mais produtiva do que a América vai sonhar em ser. Mas são alguns exemplos que realmente são impossíveis. O que a América quer é autossuficiência em manufaturas com alto valor agregado. Eu vi um argumento, não sei de quem que usou esse argumento, de que um país que não consegue produzir um drone, ele está... O que isso significa? Um país que não consegue produzir todo um drone. Tipo, um drone completo. Todas as peças que envolvem um drone, um país tem que ter mais ou menos autossuficiência. A América quer isso? A América não tem isso. Sabe? Equipamento militar. E ela é um absurdo completo, porque ela apresenta uma realidade que não existe e usa essa realidade que não existe para justificar uma outra coisa que até existe. Existe dizer que... Foi Musk? Então, é isso. A América quer esse tipo de autossuficiência, sabe?
O Brasil, olha, o Brasil consegue produzir um avião. Eu não sei completo, porque eu acho que a gente não tem. Eu acho que boa parte do que a Embraer. Boa parte, quase tudo que a Embraer utiliza na sua produção deve ser importado. Equilíbrio. Existe protecionismo ao redor do mundo. Eu não sei até que ponto o Brasil tem. A cadeia produtiva brasileira consegue suportar a Embraer por completo. Todas as necessidades da Embraer. Isso prejudica, sim, a economia americana. Mas não nesses lugares, não desses jeitos e não com esses valores que O Brasil não produz correia de bicicleta, né? Então. foram ditos ali pelo Trump com aquela luzinha, com aquele quadro, com aquela tabela. Veja o caso do Brasil, né? O Brasil, ele é um país protecionista. Existem muitas medidas protecionistas para produtos importados. Por isso que qualquer coisa importada no Brasil é tão caro. Por isso que um telefone é caro, por isso que as coisas são muito mais caras aqui do que em Mr. Psitipou R$10. Trump quer reverter isso aí e ter uma economia real. https://www.0ed.com/geopolítica. Inclusive, recomendação de leitura, seus degenerados. Leiam Zero Hedge. Qualquer artigo, tipo, nem todos os artigos são escritos pelo Tyler Durden, mas leiam, tipo, a América, tipo, a América está na seguinte situação. Look at this. Olha a tabela. Peraí, aqui, olha a tabela. A América tá assim. A China produz em questão de produção industrial global, a China tem uma indústria que compõe 31,2% da indústria global. A América, até pouco tempo atrás, década de 50, tinha quase 50% da indústria. Isso daqui é um problema, isso daqui é um problema de segurança nacional que o Trump tem que resolver. Não é uma questão econômica. Tem a indústria para suportar a Embraer, mas o Brasil tem o conhecimento para o fazê-lo. Só é mais barato fazer tudo fora, a desgraça de ZFM. Exatamente, é mais barato fazer de fora. O grande problema do Brasil é esse. Então, a terceirização, a ideia do neoliberalismo é justamente isso, cara. Não tem... O que acontece aqui é exatamente o resultado final do neoliberalismo. A América tem muito poder de compra, os outros países têm uma produção muito mais barata, então você não faz sentido. Peraí, dentro da América eu vou gastar $100 para produzir um produto. Na China eu vou gastar $60. Eu vou para a China, produzo na China, trago para cá, o meu custo vai ser $65, porque é muito barato o transporte marítimo. Tá entendendo que essa não é uma questão econômica? Não é uma questão econômica aqui. A gente não tá tratando de economia, a gente tá tratando de política, geopolítica, sabe? Estratégia, segurança nacional. A América quer restaurar a sua indústria, sim, para melhorar a qualidade de vida do americano médio, do americano de classe média, do blue collar worker, sabe? Aquele trabalhador que perdeu seus empregos quando a indústria saiu da América e foi para a China. Verdade, mas ao mesmo tempo é uma questão estratégica. Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos virou a chave e se tornou uma economia de guerra, a fábrica da Ford que produzia carros passou a produzir aviões. B-29. E esse é o tipo de investimento que leva 10, 20 anos para ser feito. Levantar uma fábrica não é fácil, não é rápido, é caro pra caralho. Beleza? Então, o que o Trump quer é justamente mudar isso. Em outros lugares. Até porque mesmo que você não compre o telefone inteiro de fora, para você produzir certas coisas, ou a maioria das coisas no mundo hoje, você não tem todas as peças, ou todos os produtos, ou todas as matérias-primas. Uma parte vai vir de fora. E se você taxa tudo que vem de fora, como o Brasil taxa, os produtos aqui dentro do Brasil ficarão mais caros, como nós sabemos que são mais caros. E isso é um grande... O Brasil é o pior dos dois mundos, cara. Nós somos... Por que vai aparecer... Eu vi na Chinalistas me xingando, porque eu estou completamente comprado na ideia do Trump mudar a ideia da economia global, mas eu sou contra taxar o Brasil. Eu sou contra. Eu sou contra tarifa, taxação aqui no Brasil, porque o Brasil não produz porra nenhuma. O Brasil não tem indústria. O que o Brasil produz, cara? O Brasil não produz nada, porra. Você fechar a economia brasileira, a gente não vai ter nada. A única coisa que vai mudar é que a gente vai pagar mais caro, cara. É só isso.
produz pobreza. Nós não temos indústria. Ah, mas você fecha, daí vai desenvolvendo... Qual indústria está sendo desenvolvida agora? Vai lá. O quê? Qual indústria? A gente está se reindustrializando? O grande parque industrial de Curitiba? Não, não tem. Absolutamente nada está acontecendo. A taxa do governo Lula, todos os impostos que o governo Lula tá juntando, tá indo para tentar sustentar a dívida. Para pagar juros de dívida. É isso, porque o Brasil vai quebrar em 2028. A gente não produz porra nenhuma. Então barreiras protecionistas do Brasil só nos fodem. Barreiras protecionistas vão foder os americanos. No curto, médio, talvez longo prazo. Mas eles têm os meios para recuperar a sua indústria. Sua capacidade industrial. O Brasil sequer tá pensando nisso, cara. Beleza? A direita brasileira tá pensando em anistia, a esquerda tá... sei lá o que tá pensando. Ninguém sabe o que a esquerda tá pensando. Criar imposto, é isso. Grande problema para a nossa economia. Não só porque as coisas são caras e é difícil você ter as coisas como consumidor, mas porque essas coisas que a gente precisa ter, elas não são só produtos de luxo. Elas são produtos que aumentam a nossa produtividade como trabalhador, como economia. O custo do iPhone no Brasil é muito mais caro do que nos outros lugares, porque os impostos para coisas importadas no Brasil são muito mais caros. Aí você vai me dizer, mas o iPhone... O jogo que o Brasil poderia fazer agora, mas ninguém tá pensando, obviamente ninguém tá pensando nisso. Ou melhor, podem estar, é foda falar que ninguém tá pensando nisso. Nossa, todas as pessoas que trabalham no Ministério da Fazenda são idiotas. Não. Mas os chefes deles são, beleza? Então, o técnico, o economista que tá lá, pode ser um bosta da Unicamp. Ele é um animal, ele não é um animal. Ele é um cara que tá acompanhando isso, tá entendendo exatamente o problema. Ele pode ter... Ele tem um pensamento muito mais avançado que o meu e do Rock, beleza? Mas o problema é que ele tá trabalhando lá. Sobre o Haddad. O Haddad pode até estar compreendendo o que está acontecendo aqui. Ele pode ter com uma certa dificuldade, meio lento, eu entendo, mas ele pode estar até entendendo o que está acontecendo agora, essa mudança de perspectiva na economia global. O problema é que o Haddad, acima do Haddad está o Painho. Entendeu? Quando eu falo que ninguém está pensando nisso, é que o Lula não está pensando nisso. O chefe tá cagando. Quando o chefe abre a boca, é pra falar bosta. É uma hierarquia de inteligência invertida. O burro tá no topo. Os inteligentes estão na base. Olha que merda. O problema é que os inteligentes não têm voto. E os inteligentes não são tão inteligentes assim, né? Então, o que deveria estar sendo pensado agora na cabeça defeituosa e rachada do Painho deveria ser: oh, meu Deus, nós perdemos a oportunidade do ciclo de desenvolvimento do neoliberalismo. O dinheiro agora tá caro. Então, talvez a gente devesse se industrializar de forma muito rápida. Não vai acontecer. Pra quê? Pra gente chegar pro Mr. Trumpo, falar: Mr. Trumpo, Brazil have industry. So, remove it from China and bring it to Brazil. Ok? É isso. Porque os americanos não querem ser dependentes dos chineses. Porém, nós estamos no quintal americano. Certo? Nós somos quintal americano. O Brasil nunca vai deixar de ser aliado americano. Então, o que o Brasil poderia fazer? Nós agora temos um grande complexo industrial que os Estados Unidos podem ceder parte da sua demanda produtiva. Olha, agora o Brasil produz, tem uma indústria, trabalhadores brasileiros estão operando numa indústria que exporta para a América com uma taxa baixíssima. Por quê? Nós somos seus aliados. Os americanos ganham, nós ganhamos, nossa balança comercial fica equilibrada, segundo o modelo do Trump, isso é o ideal. Tá entendendo? A gente vai crescendo aqui, ó. A gente vende mais para os americanos e compra mais dos americanos. E a gente vai crescer junto, num ritmo muito mais baixo, muito mais pobre do que no período neoliberal. Porque se o Brasil tivesse uma indústria forte e uma lei tributária inteligente, a gente aproveitaria o nosso real desvalorizado e venderia pra cá pros americanos. E o Brasil ia ficar muito rico. Isso não aconteceu. Então, por uma série de fatores que eu não me dou o trabalho de explicar aqui. O iPhone é um produto de luxo. Não só. O iPhone é uma máquina de produtividade. Você consegue produzir um vídeo, você consegue navegar na internet, você tem um computador de mão.
As pessoas trabalham pelo telefone, elas trabalham no WhatsApp, elas trabalham. E quando eu falo de indústria, devem ser indústrias geridas e levantadas por brasileirinhos. Não é, ai, a Apple vai trazer a fábrica deles pra cá pra montar peça da China. Não. Apple, quer vir pra cá? Beleza, então a sua fábrica vai ser 49,51. 51% é controle brasileiro, modelo chinês. 49% é seu. Ah, mas isso é injusto, cara. Apple, você quer nossa mão de obra? Quer os nossos custos baixos para exportar para a América? É isso que você vai ter que pagar. Beleza, Apple? É o que tem pra janta. A Apple vai aceitar. E o resto da indústria global vai ter que aceitar. O problema é que quem tá fazendo isso agora é o México. É isso, o México tá fazendo isso. Eu não sei se eles estão fazendo esse jogo de controle mexicano ali, eu não sei, eu não pesquisei. Mas eles estão tirando a indústria da China e levando pra lá. Elas trabalham fazendo reuniões em movimento. O telefone não é uma peça de luxo. O telefone é uma máquina de produtividade. E se a sua máquina de produtividade de melhor qualidade, como o iPhone, por exemplo, de uma das melhores qualidades, custa tão caro, isso significa que vários brasileiros não terão acesso a essa ferramenta de produtividade. Isso faz a economia brasileira ser menos competitiva. Porque você tem que ter um telefone pior, que custa muito caro, que não produz e entrega na mesma qualidade as coisas, e aí você não vai conseguir produzir tanto quanto o seu competidor de outro país. Veja, por que eu estou usando o caso do Brasil? Porque na história do Trump, a economia brasileira, ela não causa problemas para os Estados Unidos. Porque a fórmula usada não foi a fórmula que trata da situação real e problemática, que são os desequilíbrios artificiais. Então, eu tô com o Rock aqui, eu entendo o argumento dele, mas eu também entendo qual que é a posição do Trump, de em vez de atacar tarifas artificiais, olha, o Brasil taxa 90% de tudo que chega aqui. Aí o Trump chega, beleza, Brasil, você tá cobrando 90%? Então a gente vai meter 90% de taxa. Aí força o Brasil a baixar as taxas artificiais, e isso faz sentido. Faz sentido na minha cabeça. Mas a conta dele de desequilíbrio da balança comercial também, agora começou a fazer sentido na minha cabeça. Eu entendi até onde ele quer chegar. Exatamente o que ele quer fazer. Ele quer reequilibrar essa porra, tá ligado? Ele quer vender produto americano para todos os países do mundo, que estão comprando muito pouco, e os americanos estão comprando demais. A fórmula usada, ela só trata... O governo brasileiro tem que estatizar terras chinesas. Se tem déficit ou não. E não necessariamente ela explica, ou ela aprofunda, ou ela investiga. Eu acho que a Argentina não vai ser entubada, eu acho que a Argentina vai servir de um protetorado americano, vai se tornar um vassalo dos Estados Unidos. E eles vão ficar muito ricos por causa disso. E o Brasil não vai ser vassalo, a gente vai ficar nos países neutros. A gente não vai ter o status de vassalo. Não vai. É que o Milei é muito pró-Trump. Qual é a causa daquele déficit? No exemplo de Lesoto e Botsuana, a causa do déficit é a pobreza do país original e a fabricação e venda de produtos que não existem nos Estados Unidos. No caso de Lesoto, são 200 e poucos milhões de dólares importados pelos americanos de diamantes. Porque isso não tem lá dentro, essa quantidade de diamante que eles precisam. Então eles estão comprando de um outro país. Vai ter déficit. Precisa. Pessoal, fazer uma pausa no vídeo para falar... 30 não precisa. O que você queira... Vamos voltar pro vídeo. E assim, a ideia do déficit, ela não é nociva. Claro, a não ser que você queira voltar no passado e imaginar que você vai produzir tudo que você precisa. Como era o início da economia? E até sugiro para vocês, tem um vídeo que eu já fiz aqui, que é a História da Economia. E o primeiro deles, são várias, é uma série, né, sobre a história da economia, e eu vou contando várias etapas. E a primeira delas você imagina que no começo, você produzia só uma coisa, porque você não é carpinteiro, você não é construtor, você não é fabricante de telefone, você não consegue produzir tudo. E aí as pessoas faziam escambo. E isso acabou, porque com a criação de uma economia moderna, onde tem especialização, onde você avança para o livre comércio, pelas trocas, você não vai querer ser superavitário em tudo. Você não tem como ser superavitário, porque você não é bom em fazer tudo. Essa é uma das doenças da economia do Brasil. O governo brasileiro acha que ele vai construir estatal de tudo, porque vai ser bom em tudo. Não vai. O governo brasileiro acha que vai fazer o Brasil ser bom em tudo, então tudo que vem de fora tem que ser caro para proteger. É foda. É uma indústria nacional nascente. A indústria nacional não nasceu e a gente não tem o produto. Ela nasceu, ela deu os primeiros passos e morreu logo em seguida. De tanto superávit que foi socado na sua goela, de tanto subsídio que foi socado na sua goela. É isso, fudeu. De fora. Então a gente fica defasado, porque a gente não tem as ferramentas para competir, porque a gente não tem as coisas. O passo do Trump, ele não é solucionar um desequilíbrio da economia do mundo. Ele é um passo para fazer os Estados Unidos ficarem parecidos com o Brasil. No princípio. Não.
Calma lá, né? Calma lá, né, Rock? princípio, na lógica por trás Isso, do isso. que foi proposto. Eu repito, É tão princípio que os caras estão defendendo substituição de importação, caralho. Confia no plano. Confia no plano. Confia no plano. Shhh, confia no plano, porra. Calma. repito para vocês, eu já falei muitas vezes que existem desequilíbrios estruturais gigantescos na economia global. É tudo ou nada. All in. Eu tô all in no Trump. O principal deles são com os países superavitários. Deixa o Laranjão cozinhar, irmão. E a maneira de mudar isso é você interferir de alguma forma. O problema é que as soluções de interferência, elas são muito complicadas, porque, uma das possíveis interferências é essa, é você taxar tudo que vem de fora. Você vai penalizar países que não tem nada a ver com isso. Você vai criar um ambiente de... É exatamente isso, meu caro Rock. É essa a ideia. Subir as taxas é penalizar países que não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque quando o Trump iniciou a sua guerra comercial com os chineses no primeiro mandato, o que aconteceu? Os chineses simplesmente enviavam esses produtos para outro país, sei lá, Malásia, sabe, a China produz esse controle e esta tampa. Envia para Malásia. O malaio chega aqui e fechou. Made in Malaysia, despacha para América. Desviou da tributação do Trump. Agora o Trump taxou todo mundo. Pronto. Não vai subir ninguém. Você vai penalizar países que não tem nada a ver com isso. Você vai criar um ambiente de desconfiança máxima e de retaliação, como a China já retaliou. E no ápice dessa situação, você vai acabar tendo um colapso da economia mundial. O que significa isso? As economias vão se fechar, ninguém vai comprar nada de ninguém, isso é uma grande recessão e uma das maiores crises da história do mundo. Porque a economia do mundo hoje, ela depende muito mais do global supply chain, da cadeia global de valor, que é o quê? Cada peça de um produto simples, ele não vem do mesmo lugar, ele vem de múltiplos lugares. Não tem mais como você se fechar e falar, não vamos ter mais economia globalizada. Não dá mais. Cada país, cada canto, cada lugar ficou especialista em fazer uma coisa. E todo mundo compra de todo mundo. Então, a ideia de você usar tarifas nessa escala, nesse grau, para todos os países do mundo, ela não necessariamente vai conseguir resolver este problema. Ela vai criar vários outros obstáculos. O que precisaria ser feito é sentar com todos os países que são deficitários. Ele tá fazendo isso. Agora, né? Ele meteu-lhe a taxa no rabo, agora esses países estão sentando na mesa para negociar. Como Estados Unidos, como Reino Unido, como Canadá e Austrália. Essa ordem neoliberal é dura demais. Todos os países podem tarifar os americanos, mas quando eles retribuem, os caras começam a surtar. Precisamente. Exatamente isso que está acontecendo. Esses países recebem por volta de 80% do excesso de poupança do mundo. Porque são instituições sólidas, um Estado de Direito, império das leis, mercados abertos, mercados com liquidez, e por isso eles recebem esse excesso de poupança do resto do mundo. Esses países teriam que sentar juntos e falar, nós não queremos mais receber esse excesso de poupança do resto do mundo. Em conjunto, e aí você começaria a forçar os países superavitários a alterar a sua equação. Mas também não é muito simples, porque para a China alterar a sua equação, ela tem que mudar a estrutura da sua economia interna. E isso não acontece do dia para a noite, a não ser que você tenha um colapso da China. E a China não vai aceitar esse colapso. Então ela tem um excesso de produção e ela vai continuar desovando isso em outros lugares. Provavelmente na Europa, em outros países do mundo. Nossa, o Trump vai estourar a China de um jeito, cara. Se não for nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ou os outros países vão ter que acabar impondo tarifas para não serem inundados por esses produtos artificialmente alterados ou manipulados, né, ou com esses incentivos perversos artificiais que a China cria. Percebe? Assim, tudo isso que está acontecendo é muito profundo, é muito complexo para você resolver dessa maneira e ainda com essas explicações. Porque a explicação dada para o mundo foi, não, olha, existem essas tarifas que os outros países colocam na gente e nós temos que colocar então igual. Não, mas não é isso que está acontecendo. Vários desses países não estão colocando essas tarifas. Outro argumento que é trazido pela administração do Trump é o seguinte, eu vou fazer isso para atrair as indústrias para dentro dos Estados Unidos. E aí todo mundo fala assim, não, o Trump gosta de mostrar incerteza, ele tem que chacoalhar o mundo para conseguir o que ele quer. Quanto mais ele demonstra incerteza, quanto mais ele vai e vem... Ele não tá demonstrando incerteza, ele tá sendo bem claro no que ele tá produzindo. Quanto mais ele ameaça uma tarifa num dia e volta atrás no outro. Ele volta atrás no outro quando o país chega no acordo, que fica bom para todo mundo. Mais incerteza ele cria no sistema. E aí imagina que você é um CEO de uma fábrica. Ele tá bem firme. E você tá vendo que isso está acontecendo todo dia. E todo esse movimento, segundo o governo do Trump, é para forçar esse CEO, essa empresa, a abrir uma fábrica nos Estados Unidos.
Um parênteses aqui, abrir uma fábrica em outro país é um projeto de investimento de 20, 30 anos. Você faz uma conta pensando em 20, 30 anos. Se ele muda a cada semana a política dele, e você é o CEO dessa empresa, você vai tomar essa decisão de fazer esse investimento com uma perspectiva de longo prazo, de 30 anos? Não, você não vai. O ambiente que o Trump está criando é um ambiente extremamente inseguro, incerto. Isso não é... Rock, você está falando de América. Nós estamos falando de Estados Unidos. O mundo pode colapsar. Os americanos ainda não tão na merda assim, tá ligado? O mundo tá completamente imerso no cocô, os americanos vão estar aqui. Positivo para o mundo dos negócios. O Trump, ele vê a realidade como um jogo de soma zero. Se você tá ganhando, eu tô perdendo. Não. Ele vê a realidade como um jogo em que todo mundo tem que tirar vantagem. O mundo dos negócios, ele não é assim. O mundo dos negócios é um jogo de ganha-ganha. Eu vender para você faz você ganhar e eu também ganho. Então, esse tipo de postura desestabilizadora não vai fazer fábricas, empresas do resto do mundo inteiro decidirem que elas têm que fechar suas fábricas no lugar que elas estão e saírem correndo construir uma fábrica nos Estados Unidos. Não vai, porque os Estados Unidos se tornaram incertos, erráticos, instáveis, mudam de opinião a cada minuto. Outra coisa que o Trump clama que vai acontecer, ou que eles querem, ou que eles dizem que querem que aconteça, é que as empresas nos Estados Unidos passem a investir mais internamente dos Estados Unidos. Você imagina, nesses dias desde que ele anunciou o tarifaço, a perda de valor no mercado das empresas... Valor artificial. Literalmente, eles não se importam com o seu portfólio. Eu acho que foi o J.D. Vance que falou isso. Americanas, dos mercados financeiros dos Estados Unidos e ao redor do mundo, já passa de 6 trilhões de dólares. As empresas estão perdendo valor absurdo, elas estão perdendo dinheiro. É muita riqueza que está sendo jogada no lixo. E aí você vira... Não é muita riqueza sendo jogada no lixo. É, tipo, nenhum parafuso deixou de existir dentro de uma fábrica da Tesla. É fugazi, é nada, sabe? É dinheiro falso, são números numa tela. Para uma empresa americana, a Apple. Mas eu entendo o que ele tá falando, eu não tô negando a realidade. E fala, olha, agora tá na hora de você investir mais dentro dos Estados Unidos. A empresa americana, a Apple, vai falar assim, olha, desculpa. É um sacrifício necessário por um bem maior. É basicamente isso que o Trump tá vendendo. Confia no plano, irmão. Este cenário, esse ambiente econômico aqui, ele é incerto. Não tem como eu investir em nada agora, porque acabei de perder trilhões de dólares e tá todo mundo perdendo trilhões. Tem que deixar a sua classe média morando no carro pro europeu tirar 2 meses de férias. A ONU corroeu esse cara. Cara, pior que... É por aí mesmo, tá ligado? É por aí mesmo. Todd mandou no Nate, peraí. Mandou? Apareceu assim já. Trilhões, e as perspectivas são de que uma grande recessão tome conta do mundo. E em recessão, eu não vou investir. Eu vou enxugar gastos, porque eu vou ganhar menos. Porque ninguém vai comprar um telefone, um iPhone mais nos Estados Unidos, porque ele vai ser absurdamente caro. Vai ser tão caro quanto no Brasil. Então a Apple vai vender muito menos. E o provável é que ela tenha que demitir pessoas, ela tenha que encolher os seus investimentos. A ideia de que você, fazendo tudo isso, vai atrair investimento, ela é completamente o contrário. Talvez se você planejasse e dissesse o que você quer... Porque ele é a favor da ONU. O Rock é um cara... Quantos anos o Rock tem? Eu acho que ele deve ter entre 40 e 50 anos. Vamos ver aqui. Quantos anos ele tem? Ele tem 48 anos de idade. Beleza. É um cara que se formou em faculdades americanas. É um cara que estudou a vida inteira, a ordem... Basicamente a mentalidade toda dele é moldada em torno de neoliberalismo e a ordem liberal. Esse é o mundo que ele foi criado para operar. É isso. Não é tudo que ele analisa, ele não nega a realidade. Tudo que ele tá falando aqui está acontecendo. É isso. É um mundo que está acabando e, cara, claramente ele está lutando pela defesa desse mundo. E eu entendo ele. Imagina que você não vai jogar. Ninguém joga fora uma vida inteira de estudos. Ele passou pelo menos 30 anos, quase 30 anos, estudando sobre isso. Trabalhou na ONU. Óbvio que ele vai enxergar o mundo com essas lentes e vai enxergar tudo que o Trump tá fazendo como um erro crasso, absurdo. E todos os argumentos dele são válidos. Todos os argumentos dele estão acontecendo, são sólidos. Porém, o que o Trump tá propondo é algo diferente. É isso. Então, o Trump está propondo algo diferente. E está sendo aplicado algo diferente na marra. Quer fazer e fizesse isso com sustentação, com lógica, você até poderia chegar nesse lugar.
O que é sustentação em lógica? Você fala assim, ó, nós fizemos uma grande investigação aprofundada e levantamos todas as medidas protecionistas de todos os parceiros comerciais. É que nós aqui, nós fomos criados em um mundo instável. Beleza? Todo mundo aqui cresceu à base de crise econômica, estabilidade, bostil. A gente olha pro que o Trump tá fazendo, não com... Nossa, que absurdo. Como, tipo, isso... Se der certo, ok. Se der errado, caguei. Eu não tenho nada a ver com isso. Basicamente isso que a gente tá vivendo. Tipo, a gente tá... Só estamos olhando num sereno olhar de... Foda-se. Ok. Americanos relevantes, que fazem sentido. E chegamos a essa conclusão. A China usa Eu não me lembro do outro mundo. Exato, eu não me lembro do outro mundo. juros subsidiados, ela manipula a sua moeda, o seu câmbio, para ele ficar mais desvalorizado, e isso favorece as suas indústrias, as suas fábricas, o seu setor produtivo. Ela transfere renda do trabalhador para o setor produtivo. Ela tem um sistema de residência, hukou, no país, que é uma forma de transferência de renda. Ela tem poucas políticas de proteção ambiental, que é uma forma de subsídio para a indústria chinesa, que não tem que se preocupar em limpar os seus água contaminada que vai ser despejada num rio, e assim por diante. Então, se você fizesse tudo isso, investigasse, mostrasse, falasse, ó, tá aqui, é isso que a China faz, mais 15, 20, 30, 50 países do mundo fazem isso. Tem outros que até fazem, mas não faz diferença, porque eles são países tão pobres, e eles não vão conseguir comprar nada da gente, e nós precisamos de alguns produtos específicos que eles têm, que nós vamos continuar comprando. Não importa que ele tenha uma tarifa para importar produto dos Estados Unidos, ele nem tem dinheiro para importar nada dos Estados Unidos, ele realmente está usando essa medida. Sejamos francos, se isso der merda, pode ser pior que Herbert Hoover. Se isso der errado, se o Trump bancar isso, levar até as últimas consequências, e isso der errado, essa será a maior crise econômica da história da humanidade. É só isso. É isso que o Trump tá apostando agora. Se der muito errado, é a maior crise econômica da história da humanidade. Não, vai ser tipo... Agora, se der erradinho, beleza? A gente vai ter uma depressão econômica na América. Mas isso o Trump bancar. Se ele arregar amanhã, a gente só vai pagar os custos da palhaçada. Protecionista como uma forma de desenvolvimento econômico, que, aliás, todos os países do mundo usaram isso, inclusive os Estados Unidos. Os Estados Unidos usou medidas protecionistas no início da sua economia para... Pressão popular. Então, eu falei, acabei de falar disso. O Trump tem a carta na manga de acabar com a cobrança do imposto de renda. Isso daí vai ser... Porque assim, a promessa é o seguinte, o eleitor republicano, ele já tá comprado em Trump. Mr. Dump. Ele já tá comprado em Trump. Então, os estados republicanos, ele muito dificilmente ele vai perder, a não ser que o país exploda. Os swing states são estados que tinham indústria na década de 50, 60, 70 e perderam essa indústria. Para quem esse discurso de vamos trazer a indústria para a América de volta agrada? O californiano ou o cara que mora em Michigan? É o Roosevelt. O Trump está tentando, de uma forma bem explícita, garantir a lealdade dos swing states. E se ele conseguir isso, ele tem 8 anos de republicanos, não com ele, mas com o vice dele, e mais... Garantido, 8 anos. Esses 4 e mais 4. E se der certo, 12. 12 anos de republicanos é tempo suficiente para executar esse plano e deixar ele redondinho. O colarinho azul votou no Trump justamente por causa disso. É isso. Vamos ver aqui, o Todd mandou um donate. Deixa eu ver aqui. Valeu, Todinho. Todinho tipou R$10. Se o Brasil se militarizar e emitir rápido, começar a fabricar nuke e colocar uma constituição neoliberal, dá pra fazer uma brincadeira maneira no Bochil. A gente tá... Olha, o mundo se fechando, a gente pode meter nuke mesmo. Pera, o mundo inteiro tá protecionista, a gente também foda. Vamos fazer o nosso programa nuclear. É um risco. É um risco que todo mundo tá correndo agora. Todo mundo vai falar... Pera aí, eu não dependo mais de vocês. Eu posso fazer a nuke. Foda-se, eu posso usar a nuke agora. É o risco, todo mundo corre. Olha aqui. Torneiro Mineiro tipou R$10.
Doutor Se o Leandro. Brasil quis o panorama mundial não nos afetaria. Quando o Brasil que faz uma Embraer Embrapa WEG. Quando não, faz Zona Franca, importa eletrônicos, catende e faz carroças movidas a motosserra. Cara, o problema do Brasil é justamente esse. A gente não tem capacidade, a gente tem know-how pra tocar um processo de industrialização massivo. É muito perigoso, cara. É tipo, a gente realmente tá correndo a passos largos pra se enfiar num buraco. Se proteger de países que tinham indústrias avançadas. Ou seja, se os Estados Unidos tivessem sustentado essa teoria, essa tese, em cima de um estudo real, não dito que era uma coisa que não é, não usado para países que não fazem sentido algum. E o caso do Brasil. O Brasil saiu ileso com 10%, não porque o Brasil não é protecionista, é porque a fórmula usada não diz respeito à realidade do que acontece. Então, se o diagnóstico é totalmente errado, claramente o remédio usado será errado. E a forma como ele está sendo usado... O diagnóstico não é errado. Não é. Pela análise da equipe do Trump, não tá errado esse diagnóstico. também vai ser errado. No pior dos cenários, a gente vai acabar com a economia global. Isso é uma crise muito maior do que de 2008. É um grande colapso da economia do mundo. No melhor dos cenários... Essa economia falsa que a gente sustenta há 40 anos. Nós vamos se arrastar e estender essa situação para uma grande recessão no mundo todo, até que se ache uma saída. A China já disse que vai retaliar, outros países têm que retaliar ou devem retaliar aos Estados Unidos. E isso não vai produzir absolutamente nada de positivo. Uma outra coisa interessante do raciocínio do Trump, que é bastante problemática, é olhar e dizer que os Estados Unidos não produzem mais tênis. Por exemplo, a Nike. Ela saiu perdendo muito, porque os tênis não são produzidos nos Estados Unidos. Por os Estados Unidos ser uma economia rica, de ponta, ela não precisa produzir tênis, porque ela subiu na cadeia de valor. Ela passou a vender serviços sofisticados. Ela tem um sistema financeiro mais avançado do mundo. Todos os investimentos do mundo vêm para os Estados Unidos. Todas as empresas de tecnologia poderosíssimas, que é a fronteira da economia do mundo hoje, são americanas. Então você não precisa produzir tênis para você ser uma economia poderosa. O Trump ele fala coisas como se para os Estados Unidos ser a maior economia do mundo. Sim, os Estados Unidos, a equipe do Trump preveu essa resposta. Eles sabem que essa seria a resposta. Porque ela é bem óbvia, né? Se voltar a produzir sapato. Não, ele não precisa produzir sapato, porque ele faz outras coisas com poderosa. Todas as empresas de tecnologia poderosíssimas, que é a fronteira da economia do mundo hoje, são americanas. Então você não precisa produzir tênis para... Sim, mas a fábrica da Apple tá na China, a fábrica da Microsoft, que produz Surface, tá na China. A fábrica da Dell, da HP, tá tudo na China. A fábrica da Nvidia tá na China. Toda a indústria, todas as big techs americanas, as fábricas estão na China. E os nada, tipo, basicamente tá a sede na América. Os chips vêm de uma ilha, os minérios vêm do Chile, da Austrália, da África. Tudo tá espalhado mundo afora. A sede tá na América. O que o Trump quer é trazer tudo para dentro da América. Inclusive a América tem recursos naturais vastíssimos, que eles mantêm bem protegidos, inclusive. Tipo, uma questão de segurança nacional, eles têm reserva, eles têm as maiores reservas de petróleo do mundo, quase que intocadas. Mesmo, segurança nacional. Caso de necessidade, aquelas reservas serão acessadas. O Trump está fazendo isso. Para você ser uma economia poderosa. O Trump, ele fala coisas como se para os Estados Unidos ser a maior economia do mundo, ele precisasse voltar a produzir sapato. Não, ele demanda muitos insumos para você produzir um sapato. Precisa produzir sapato, porque ele faz outras coisas com um altíssimo valor agregado. Ele não quer entender que a Apple só tem a bolsa e a sede nos Estados Unidos. Os empregos, a economia que gira em torno das fábricas, os lucros, transportes e combustível estão na China. Eu acho que ele sabe. Ele não nega esse fato. Bom, ele tá negando esse fato. Rick, eu vou te mutar. Muito maior. Outros setores muito mais desenvolvidos. Líder em várias outras coisas. E voltando para a ideia da economia aberta, da economia globalizada, da ideia e da noção de vantagem comparativa. Você produz aquilo que você faz melhor e você deixa o outro produzir aquilo que ele faz melhor e mais barato. Assim todo mundo ganha. Eu entendo que a economia do mundo, e eu tenho dito isso, não está funcionando plenamente nesta lógica. Ela não funciona. Estamos trabalhando muito mais na vantagem absoluta do que na comparativa. A vantagem absoluta é sobre quem tem o preço mais baixo. A vantagem comparativa é que tem o custo de oportunidade mais baixo. Como a China manipula e subsidia os seus mercados, ela consegue fazer tudo dela ser mais baixo, mais barato. E aí o mundo inteiro vai lá e compra o mais barato. E isso não é livre comércio, isso não tem os ganhos, porque você não tem que comprar tudo só que é o mais barato, você tem que comprar o que tiver o menor custo de oportunidade.
Isso não acontece porque o consumidor chinês não pode comprar tudo que a China produz, porque tem um excesso de produtividade e o consumidor chinês está sendo esmagado para financiar o setor produtivo chinês. Isso é uma técnica, uma estratégia de desenvolvimento econômico que vários países usaram ao longo do mundo, da história. O Brasil usou isso, os Estados Unidos usou isso. É uma estratégia muito bem sucedida. Ele não entende que não importa o gráfico de PIBão, e sim o jovem ter empregos com altos salários na indústria. O Antum dos Novos Clássicos, eu não lembro se ele falou isso no vídeo, mas ele comentou o seguinte, uma frase muito boa, inclusive. A América, se o plano do Trump der certo, tudo isso funcionar, a América será um país mais pobre, porém mais forte. Então, eu faria esse acordo. Porque faz você crescer muito rápido. Não, esse plano é um caos, esse plano é uma loucura, irmão. Esse plano tem tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. É muito mais fácil você construir um monte de fábricas, indústrias e com preço muito... Pobre no sentido você não vai ter os números que você tem hoje. Seguro no sentido, eles terão uma indústria. E pessoas ganhando bem. Sabe? Altos salários. Pleno emprego. Chutar imigrante. Muito baixo. Os números num gráfico, mas a economia real forte. Então, será um país mais pobre, porém mais rico. Acaba vendendo para o mundo inteiro. Você porém mais forte. começa a ganhar muito dinheiro, muito rápido, do que você fazer o seu consumidor sair da pobreza, ficar rico e começar a consumir. E tudo bem, só que chega uma hora que esse modelo não funciona mais, porque você começa a transferir todo esse excesso de produtividade para alguém. No caso, são os Estados Unidos que estão comprando todo esse excesso. Isso é um grande problema para a economia americana e para a economia chinesa e para o equilíbrio comercial do mundo. Isso não é um livre comércio pleno, total e verdadeiro, porque a vantagem comparativa não está sendo implementada. Nós estamos trabalhando com vantagem absoluta, que é só ter o preço mais baixo. E vantagem comparativa Como o plano vai ser continuado? Cara, eu acho que dá pra tocar esse negócio em 4 anos. não é só sobre ter o preço mais baixo. Mesmo quem tem o preço mais baixo, às vezes você compra daquele que tem o preço mais alto, porque ele tem o menor custo de oportunidade para fazer aquele produto. Enfim, esses assuntos são muito complexos, envolvem muitas facetas. Eu tenho falado disso em vários. É um caos, irmão. É difícil pra caralho. É realmente uma loucura. Tipo, todo mundo tá fazendo um monte de análise. Eu, pessoalmente, gosto de ler a análise dos esquizofrênicos, tá ligado? Os malucos que estão comprados nessa porra e estão vendo oportunidades pra isso dar certo. Eu gosto desses caras. Porque, cara, economista... Há uma clara divisão aqui entre economistas, doutores especialistas em geopolítica, política, e os esquizofrênicos. Economistas e especialistas estão todos contra esse plano, criticando esse plano, como o Rock. Os malucos estão tipo... pode dar certo. Eu tô com eles. Por isso que eu tô tipo... pode dar certo. Pode dar certo. Vambora. Bora. Matar o liberalismo? A ordem liberal? Vambora. É isso. Vários Que venha. Vambora. Vamos surfar o Caliuga. podcasts. Nos Sócios recentemente, no Market Makers, 3 horas eu explicando isso a fundo no detalhe. Se vocês quiserem assistir, eu recomendo. Eu vou continuar falando disso, tem outro vídeo aqui sobre isso. Sugiro que vocês assistam o vídeo da história da economia, é a série que tem aqui no canal, vocês vão gostar. Por fim, eu quero deixar aqui uma outra reflexão que é importante. Se o objetivo dos Estados Unidos, em última instância, é somente não ter déficit comercial com ninguém, isso significa dizer o quê? Os Estados Unidos só quer vender tudo para todo mundo e não quer comprar muito de ninguém. Isso não é livre comércio. E isso é um problema, porque ninguém é... Não é livre comércio mesmo. Isso mesmo, Rock. Não é livre comércio. E eles não estão nem aí. O suficiente, ninguém consegue produzir tudo. Se os Estados Unidos também não têm tolerância para ser o país com déficit comerciais, os Estados Unidos, em última instância, vai ter que abandonar o dólar. É engraçado que ele não explicou o plano do Trump. Tipo, ele não explicou a perspectiva, como que o Trump acha que isso pode dar certo. Tipo, tudo tá resumido naquele um artigo lá. Que a gente viu no vídeo do Novos Clássicos. Aquela unidade de artigo resume toda a ideia. Tipo, toda a ideia, os problemas possíveis, os problemas que eles sabem que vai acontecer, sabe? Esse caos dos mercados, tá tudo lá. Um artigo, acho que de agosto do ano passado. E a moeda de reserva, a moeda internacional. Porque quando você é moeda internacional, significa que você fornece o dinheiro para todo mundo. Todo mundo precisa de dólares. E ele citou o problema o mundo de Triffin, desse paradoxo. Ele citou no vídeo passado que a gente reagiu. Correto? É a moeda internacional, é a moeda que todo mundo usa. Como é que você fornece dólar para todo mundo? Você vende, todo mundo entra comprando, todo mundo vem comprar, todo mundo bate na minha porta e fala: eu quero comprar o seu dinheiro, me dá o seu dinheiro, me dá o seu dinheiro. E aí tá entrando um monte de dinheiro do resto do mundo nos Estados Unidos. Quando entra todo esse dinheiro do resto do mundo nos Estados Unidos,
a moeda americana se valoriza, porque todo mundo quer comprar o dólar. E aí o valor do dólar cresce. Quando você tem esse superávit, né, na sua balança de pagamentos, na conta financeira, na conta capital, o que vai acontecer com a sua balança comercial? Ela vai ser negativa. Os Estados Unidos, se quiserem continuar sendo a moeda internacional do mundo, eles terão déficits comerciais. Porém, o plano do Trump é ter superávit comercial e manter o dólar baixo. E que pariu, um plano de esquizofrênico, mas eu quero que aconteça. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu não tenho input. Eu, vocês, o Rock, o Lula, ninguém tem input nenhum nisso. Nós não podemos fazer absolutamente nada além de assistir. É isso. Então, eu posso estar do lado que tá desesperado. Eu prefiro não estar lá. Eu prefiro estar do lado que tá tipo, vambora. Ok. Quero assistir. Vamos ver se der certo, divertido. Se der errado, a gente já tá fugindo mesmo. Ou os Estados Unidos aceitam conviver com os déficits, ok? Eu moro no Ceará, irmão. Corrigindo o nível desse déficit, do jeito que a China tem feito isso, num conceito que a gente pode chamar de beggar thy neighbor, que Joan Robinson, uma economista inglesa famosa, escreveu esse conceito. Beggar quer dizer mendigo, mendigar o seu vizinho. São políticas adotadas para você empobrecer, endividar o seu vizinho, exportar desemprego. É o que a China faz. O Brasil é o garoto riquinho e mongol. Então, os Estados Unidos têm que corrigir isso com esses países. Mas, se ele simplesmente virar e falar assim, eu nunca mais quero ter déficit comercial, ele vai ter que abandonar o dólar como moeda internacional. E aí ele vai ter outras perdas. E tudo isso fica muito claro quando eu explico, tenho explicado aí nesses podcasts também, se você não assistiu, repito, vai A ordem liberal está sendo destruída. Pau gordo do RS. lá assistir. Eu falo da trindade impossível, o trilema, que é um trilema, o trilema impossível. Eu falo do trilema de política internacional, não vou me estender aqui nesse vídeo porque vai ficar muito longo. E eu falo, ele falou? Eu falo da trindade impossível, o trilema, que é um trilema. Peço perdão. O trilema impossível. Eu falo do trilema de política internacional, não vou me estender aqui nesse vídeo porque vai ficar muito longo. E eu falo do dilema, do paradoxo de Triffin. Esses 3 conceitos mostram claramente que não dá para você ter tudo em economia. Não dá para os Estados Unidos ser Definitivamente não. Mas há um pequeno caminho, sabe? A narrow path. Que eles podem tentar e pode funcionar. Internacional e ser superavitário no comércio com o mundo inteiro. Se os Estados Unidos quiser ser a moeda internacional, se o dólar quiser continuar sendo a moeda internacional, os Estados Unidos terá déficits. Claro, existe um exagero na questão da China e de outros países. Isso precisa ser endereçado para o bem da economia do mundo. Mas não vai dar para os Estados Unidos achar que ele continuará tendo dólar e vai não ter mais déficit. Porque a medida do Trump, ela claramente foi explícita e dita, e a fórmula foi apresentada. Ela é sobre os Estados Unidos não ter déficits. E como eu disse, em última instância, isso fere o princípio do livre comércio, do capitalismo. Sim! Sim! Fere, destrói, aniquila completamente a ideia de livre comércio. É uma bomba, é uma mudança de perspectiva. O neoliberalismo morreu, acabou, it's over. É isso, mudou, vira a chave. Então, ele tá incrédulo, ele não acredita que isso está acontecendo. É isso, ele não acredita na ideia, ele não consegue. O Rock, eu entendo, eu não tô julgando ele, eu entendo ele. Ele não consegue conceber a ideia de que isso possa dar certo. O economista que grita ensandecedamente dentro de mim também fala, não vai dar certo. Mas as minhas emoções não ligam para a realidade. Então, vambora. Da vantagem comparativa, da ideia de que cada um pode se especializar e é bom numa coisa, vai ter o melhor preço. Enfim, são tantos princípios econômicos. O mundo mudou, acabou essa bosta. Acabou, it's over. Esses princípios econômicos morreram. Não dá, desde a pandemia, foi na pandemia que as pessoas perceberam que, oh meu Deus, peraí, como assim? Nós dependemos da China para comprar remédio? A gente depende da China para comprar máscara? Isso é um problema. Que vão ser destruídos e feridos se os Estados Unidos... Ai, mas no livre mercado. Meu irmão, você tá no começo da nova história. Precisamente, é o começo da nova história, irmão. Tiver uma visão de que ele não aceita déficits. Eu sei que muitos vão dizer, não, tudo isso é uma jogada para negociar alguma coisa. O Trump joga lá em cima, é um jogo de cena, é art of the deal. Os estragos desse art of the deal são gigantescos.
o nível de instabilidade, de desconfiança, de insegurança, são contrários ao que economias precisam para funcionar. Economia é uma atividade que precisa de confiança. Tanto que a gente tem custo no Brasil. Custo do quê? De desconfiança, de ser difícil. Sim, cara. We going to defeat the radical left, the Marxists, the anarchists. Martial law. Eu tô assim nas ideias, irmão. Economia quer estabilidade. Economia vai bem quando tem previsibilidade. Não quando tem insanidade, comportamento errático, vai pra frente, vai pra trás todo dia, explode o mundo inteiro, explode a economia do mundo, inventa uma fórmula que diz que é pra uma coisa e não é. Nada disso vai alcançar os objetivos para endereçar o problema que existe. Repito, existe um problema sim. Não foi o Trump que criou esse problema. A economia americana tem que lidar com esse problema. O Trump identifica esse problema, mas todas as maneiras como ele tenta endereçar o problema são completamente descontextualizadas e fora da realidade. E muitos vão dizer, mas ele sabe o que ele está fazendo. Desculpa, ele manda em tudo e o Trump não é um grande economista. Rock. Vem cá, Rock. Vem cá. Confie no plano. Confie no plano. Laranjão sabe o que tá fazendo. Beleza? Ele não é um grande financista. Ele não entende de política econômica. Ele não entende dessas coisas. Ele é bom em construir marcas. Marcas pessoais, movimentos políticos, não deixa de ser uma marca, uma maga. É isso que ele é bom. Ele é bom na construção de publicidade, de chamar atenção, de licenciar essas marcas, de usar o nome dele, de autopromoção. Ele é fora da curva nisso. Mas ele não é um grande economista. E não me digam que ele tem grandes economistas ao lado dele. Ninguém... ele tem. Hoje. Todo mundo faz só o que ele quer. E ele só botou as pessoas lá dentro que vão fazer o que ele quer. Mitada. Absolutamente leais às vontades e às visões. Eu tô embarcado na loucura do Peter Thiel. Vambora. E se você repete a frase, ele sabe o que ele está fazendo... Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Atenção, porque tem uma premissa de que ele seja infalível. Tem um economista escondido ali, ó. Ali dentro, ó. O meu economista tá ali, ó. O eu economista tá dentro daquele armário, preso. Tá... deixa eu sair, filha da puta. Só vai dar merda. Cala a boca. Morre aí. De que ele não erra. Ele pode estar errando gigantescamente. E você vai dizer, não, ele sabe o que ele tá fazendo. Let me out. Entende disso ou daquilo. E se ele... Ele tá assim, ó. Neste momento, o economista tá lá. Tá ali, ó. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Tira, cara. Tira, puxa, caralho. Não vai. Você vai morrer aí, irmão. Você vai ficar aí próximos 3 anos e meio. Cala a boca. Se estiver errando. Surfa o Caliuga, irmão. Você vai responder, vambora. Endereçar essa questão. Ele já errou no primeiro mandato, várias vezes. Todos os presidentes dos Estados Unidos erram. Acabei de tacar fogo no meu diploma, vambora. Todos os líderes do mundo inteiro erram e todos os seres humanos erram. Então, não dá pra se ter... O Trump erra, mas ele tem um plano. Confia no plano. Uma clareza, né? Uma confiança incondicional que existe alguma coisa na cartola o tempo inteiro. Não tem. O Trump está esticando a corda demais e as consequências estão sendo vistas. 60% dos apenas confie no plano. americanos têm o seu dinheiro no mercado financeiro investido. Aqui, ó. As consequências estão sendo vistas. 60% dos americanos têm o seu dinheiro no mercado financeiro investido. Todos estão perdendo suas aposentadorias. Isso não é uma brincadeira. São trilhões e trilhões de dólares sendo destruídos e riqueza e prosperidade sendo rasgada. Isso é gravíssimo. É seríssimo. Isso terá um efeito. E pode ser um dos maiores erros econômicos de um líder da história da humanidade. Equiparável com erros de grandes ditadores que criaram grandes fomes no mundo, como Mao, como Stalin, e criaram essas tragédias porque só eles mandavam e eles achavam que eles entendiam de coisas que eles não entendiam. O cenário é bem parecido, uma vez que ninguém pode contrariar o Trump. Vou continuar acompanhando aqui com vocês. Como eu disse, esse assunto é complexo. Eu sugiro vocês assistirem. Eu vou continuar acompanhando o Rock falando sobre esse assunto porque tá... Não é porque, eu discordo do Rock. Não, eu não discordo. Porque, honestíssimo, eu não discordo do Rock. Eu não discordo do Rock. Ele está certo. A análise dele é correta. A análise dele é correta. Mas, pô... É simples. Nossa, matamos o mercado de ações. É isso. Eu tô tipo, porra, vambora. É isso aí, Trump. Tá ligado? Acabou. Completamente coringa das ideias, tá entendendo? Tipo, você vai ficar cansado de tanto vencer. Vambora. I mean, I know you're a sophisticated guy. The world is a mess. The world is as angry as it gets.
What, you think this is going to cause a little more anger? The world is an angry place. E vambora. Resumo da ópera. Resumo da ópera. Pega a sua prancha, passa o protetor e vamos surfar o apocalipse, irmão. É isso, é o fim da ordem liberal, é o fim do neoliberalismo.